Boa noite. Eu vou trazer nesse vídeo a minha colaboração, não só para os tutores, mas também pensando na tarefa para os alunos, a tarefa 2. Vamos lembrar, né? Essa tarefa, na verdade, ela parece que ela vai precisar ser sistematizadora de dois grandes blocos de informações. Primeiro, retomem a unidade 2, sobretudo naquelas questões relativas assim, de que forma que a gente consegue fazer avaliações, né? Então, a prova é um exemplo que está lá, evidentemente que a gente pode pensar, por exemplo, trabalho em grupo também está posto lá, e tem outras formas de fazer avaliação que não estão postas, elas estão lá, tem algumas indicações, mas a gente sabe que pode usar outros meios, inclusive, né, gente? Então, assim, estão lá aqueles direcionamentos, mas é possível você trazer uma proposta diferenciada. Você, aluno, né, trazer uma proposta diferenciada, inclusive da sua prática, do que você executa. Evidentemente que a prova está valendo, né? A prova é dessas possibilidades de instrumento de avaliação. Tudo bem. Importante. A tarefa 2, ela não está só indicando para a gente apresentar o instrumento avaliativo, né? Se vocês forem ver lá, quando eu estabeleço aqueles critérios, por exemplo, clareza, objetivos e tal, o que que eu estou imaginando, né? Que você consiga entregar na tarefa 2 o que está compondo esse instrumento. Por que que você decidiu por aquele instrumento, por exemplo, em relação a outras possibilidades? O que que você põe naquele instrumento em termos de objetivos a serem alcançados, né? E que justificam a forma como você está expondo. Então, é por isso que a gente está falando assim, olha, dá para você trazer coisas da sua prática mesmo. Você não precisa inventar um instrumento novo, né? Porém, tomando esse cuidado de você dar a indicação, deixa eu pegar aqui o meu material para fazer a leiturinha bem certinha do que precisa, né? Então, tô lendo aqui a minha tarefa, né? A partezinha onde está escrito a tarefa 2 e tá lá posto assim: olha, é, pensando inclusive no universo do ideal, né? Mas, claro, partindo da sua prática, a gente agora elaborar um instrumento avaliativo com vistas à aprendizagem, né? E aí, pensando, como eu estava falando para vocês, em quais os objetivos, inclusive ter dois itenzinhos que eu acho que são bacana, que assim, estão puxando para o que nós andamos aprendendo nessa disciplina, porque ele está falando lá, olha, questão de cientificidade, né? Minimamente, a gente está discutindo aqui processos que têm base científica para dizer, este é um jeito avaliativo bacana de, por exemplo, ter um diagnóstico processual da minha turma, para acompanhar como a minha turma está se desenvolvendo. Então, por isso que a tarefa 2 ela está concentrada não só em você entregar, eu tô meio talvez isso seja meio coisa meio óbvia, tá? Mas com o risco, às vezes, de a gente ficar com receio de ser óbvio, a gente acaba não trazendo as informações com mais detalhes. Então, que eu seja óbvia, tá? Então, não é apenas entregar um instrumento avaliativo, seja ele qual for, tá? Você quer, por exemplo, fazer um trabalho em grupo, né? Nossa, como é bacana a gente usar trabalho em grupo para processos avaliativos. Por que, Alessandra? Horas, por exemplo, a gente fez uma discussão na unidade 2, tá lá indicando, né? Poxa, num trabalho em grupo, eu consigo fazer o envolvimento da minha turma em função, às vezes, de um objetivo que eles têm que cumprir em grupo. Então, eu ainda estou conseguindo, por exemplo, se eu tenho um objetivo, olha só, se eu tenho um objetivo de
melhorar os processos interativos. Às vezes eu percebo que a minha turma precisa ter um gás em relação a isso, precisa ter uma melhorada, porque a interatividade entre eles, seja pelo que for, qual o motivo que seja, os motivos, né? Hoje em dia, um dos grandes motivos de falta de interatividade é a gente estar ainda num processo de saída da pandemia. A gente tem que se readaptar aos processos interativos que ficaram abandonados durante o período da pandemia e que a gente precisa retomar, né? A gente precisa reaprender a viver no coletivo, né? Nós, as crianças, né? Essa coisa de, às vezes, a gente perceber que isso é uma coisa que influenciou bastante. Então, de repente, eu resolvo fazer, em vez de prova, né, sistema mais tradicional e que é somativo, a gente já discutiu isso, e tal. O meu objetivo lá é, para além de ajudar os meus alunos a avançar na sua aprendizagem, porque num trabalho em grupo, o que que acontece? Eles têm que discutir. Nós vamos por esse lado, vamos para o outro. Nós vamos usar esse exemplo ou vamos usar esse outro? Tem que usar exemplo? Todas essas questões estão incrementando aquela aprendizagem que eles estão tendo, né? Nossa, a gente não sabe onde buscar as coisas, como faz? Né? É claro, o professor sempre vai ser a nossa referência, vai ser sempre a referência do aluno, a primeira referência, né? Mas evidentemente que quando você põe o trabalho em grupo, você está imaginando que essa interatividade, o objetivo de você, entre os seus objetivos é o da a interatividade, é colaborar com essa aprendizagem coletiva, tá? Estou inventando, tá? Então, pode não ser nada disso que você coloque nos seus objetivos, né? Isso não é uma coisa fechada. Olha como é bacana a avaliação, gente. A avaliação, ela dá possibilidades para gente, né? Então, retomando, por isso que eu falei que é um vídeo que eu acho que vai ser curto, porque a centralidade do meu objetivo para tratar desse vídeo é isso. Mostre o instrumento, indique nesse instrumento esses itens de critérios, tá? Indique mesmo, olha, o meu objetivo é tal, me preocupei com qual fonte científica está aqui posto, né? É, a sua forma de apresentar o instrumento e explicar o instrumento vai estar sendo julgada a clareza que você está expondo isso. Você está fazendo isso ser entendível pelos demais colegas? Se os teus colegas quiserem aproveitar o teu exemplo de instrumento, vai estar tudo escritinho lá para as pessoas poderem estar seguindo, ou elas vão ficar um pouquinho perdidas? Isso é questão da clareza, né? De quando a gente escreve de uma forma clara. É, uma outra coisa, e aí eu vou puxar para a informação que pode ficar exposta para vocês aqui naquele canal lá dos fóruns da turma, lá, eu vou botar lá, que é a rubrica de avaliação, tá? Então, a rubrica de avaliação. Imagina, né, gente? Eu já falei algumas vezes sobre isso e coloquei material para vocês disponível sobre isso, porque eu costumo usar muito rubrica de avaliação. Porque eu acho que eu dou clareza para o meu aluno sobre o que eu espero do trabalho dele. Então, vocês vão ver lá que os meus critérios de correção estão postos nessas questões das categorias, nessa listinha, né? Que está indicada lá. E mais, também pelos números que eu dou. Por exemplo, esse aspecto aqui, o aluno escreveu errado. Tá, o aluno escreveu errado numa redação. Pô, um pouquinho sério. Qual o tamanho do erro? Foi um erro do tipo assim, escreveu a palavra exceção com erro? Ou ele escreveu a palavra casa com erro? Não é justo que a gente faça uma distinção do nível de gravidade do erro? Não dá para ser? Estou aqui fazendo de conta, bancando professor de língua portuguesa, tá? De repente, para mim, não. Para mim, eu acho que não dá para perdoar nada, né? Ok, então eu vou dar um super ponto para essa parte. Nos meus critérios de correção, vai estar lá indicado: olha, não é aceitável nenhum nível de erro textual, gramatical e de sintaxe e de as concordâncias, né, nominais e verbais. Não vou aceitar nenhum.
tá? Então, esse é um tipo de, por exemplo, de aspecto de critério de correção que eu tenho que estabelecer, né? Ah, Ai, nas contas da matemática, vamos lá para elas um pouco. Vamos imaginar que a criança conseguiu fazer a divisão, ela entendeu que o problema lá, o enunciado, era um problema de divisão, era um problema que ela devia colocar. Você é porca aqui, né, gente? Vamos fazer 12 dividido por 3, faz de conta, né? Vamos fazer assim, 16 dividido por 3 só para fazer bagunça aqui com o decimal, né? Para turmas mais avançadas, tudo bem. É, Só que aí ela erra na conta. Deu resultado errado, porque ela erra a conta. Qual é o nível da gravidade? A interpretação do texto para gerar um problema de divisão foi entendido. O aluno conseguiu equacionar a divisão lá, tá me mostrando desenhadinho que o 16 com a chavinha, com o 3. Tudo bem, né? Ele conseguiu organizar a conta de uma forma. Só que na hora lá da questão do decimal, ele errou. Só que na minha avaliação, era justamente a aprendizagem de decimais que eu estou julgando. E aí, hein? O que vocês acham que eu devo fazer? Para quem falou, olha, nos seus critérios de correção, o fato de ter gerado uma conta de divisão com decimal errada, mas que era exatamente esse aspecto que você estava julgando, infelizmente esse aluno, não adianta todos os esforços anteriores que ele precisou equacionar e equacionou corretamente, porque o meu item principal era aquele ali. Tá? Então, percebem como muda de situação para situação, de condição para condição, de turma para turma, etc. Não tem como a gente fazer uma tabela, olha, tá aqui, ponto. São feitas as provas na próxima década, né? Na próxima década eu tô com todas as provas prontas. Não existe. Por que que não existe? Por causa de todas essas variáveis que a gente está colocando aqui, tá? Então, estou dando alguns exemplos daqueles critérios que estão lá postos, para vocês se alertarem de que não é só entregar um instrumento taxado aqui, né? Não é só isso, tá? É você usar as nossas aprendizagens durante essa disciplina para dizer, olha, é, eu aprendi e comecei a gostar muito dessa visão da prova, como das provas e dos processos avaliativos, como uma investigação processual, uma coisa mais diagnóstica e que é formativo, né? E quero levar isso para minha profissionalidade, eu quero exercer mais isso, né? Então, você pode, por exemplo, né, usar esse gancho para você estabelecer o que você pensou para o seu instrumento e você, ao final, tá aqui, ó, o instrumento está posto aqui, tá? É isso, gente, ok? Espero que eu tenha sido clara aqui na minha exposição. Quem quiser. Então, tá o vídeo pronto. Lembrando, então, que nós temos. Eu fabriquei 3 vídeos, né? Uma compridão, já grandãozão, lá atrás, falando sobre o fórum temático, tá exposto. Nós temos ele como. Vocês têm como acessá-lo pelo campus virtual, tá? Pelo portal. Vocês também têm no Interatividade, vocês também têm o vídeo sobre a tarefa 1 e que eu não queria ficar muito grandão e tal, não sei o que, eu cortei e acabei não produzindo a tarefa 2 na sequência. Aliás, produzi, mas não, para variar, não gostei do jeito como eu expliquei. Então, estou escrevendo aqui, estou fazendo aqui um outro vídeo, tá? É um pouquinho mais curto e mais direcionado. É isso, tá ok? Boa produção para vocês. Até as próximas.